Tudo bom, pessoal do oitavo ano? Vamos estudar hoje sobre o processo de independência do Brasil. Como já vimos, né, nos nossos estudos anteriores, as colônias da América Espanhola, as 13 colônias, que eram então propriedade da Inglaterra, né, todos esses territórios eles tiveram movimentos de independência. A população participou, né, não na sua grande maioria, mas houve muitos conflitos, aconteceram fatos que demonstraram a participação popular, teve lideranças, né, seja com os criollos, que eram uma elite local na América Espanhola, ou seja, né, os colonos lá das 13 colônias que pertenciam à Inglaterra também se rebelaram contra o jugo inglês, né, sob domínio, sob esse monopólio que era o antigo pacto colonial. E o Brasil vai ser um processo de independência muito diferente, né? Quando a gente fala em independência, é aquele que possui soberania para elaborar as próprias leis, né? Sem nenhuma interferência externa. O Brasil ele teve a sua independência, na verdade, conduzida por um monarca português, né? Que, sob influência de grandes proprietários de terras, né, os grandes fazendeiros, latifundiários, né, principalmente o Partido Brasileiro, membros do Partido Brasileiro, conseguiram fazer com que o Brasil se tornasse independente. Mas então quem fez essa separação foi o filho do rei, né, o príncipe Dom Pedro I. Então não houve essa participação popular, não teve lutas, assim como os outros exemplos dos países vizinhos, né? Acontece que o Brasil, o povo, foi mero espectador. E aí nós vemos, por exemplo, um famoso quadro, a pintura, né, da obra de Pedro Américo, um pintor famoso, que retratou o grito do Ipiranga, aquela imagem que nós temos ainda, que Dom Pedro I, no cavalo, desembainhou a sua espada, né, levantando e gritou independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Né? Então, sabemos que esse acontecimento foi, na verdade, um acontecimento fictício, né? Foi criado para enaltecer esse acontecimento histórico que foi a independência do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal e também, é claro, estava dependendo desse antigo pacto colonial, né, ou sistema colonial, que na verdade era exploratório, né? Portugal explorava muito dessa colônia, então Portugal metrópole, o Brasil era colônia e o Brasil teria que comerciar exclusivamente com Portugal. Só que por outro lado tinha a Inglaterra, que era um país, uma nação muito amiga de Portugal. Portugal devia também muito à Inglaterra, né? E aí vai ter o dedo da Inglaterra nesse processo de independência do Brasil também. Mas, para nós entendermos um pouco como se deu todo esse acontecimento, vamos nos remeter lá na Europa, quando Napoleão Bonaparte estava expandindo seu território, as conquistas napoleônicas. Napoleão Bonaparte decretou o chamado bloqueio continental, proibindo que os países da Europa comercializassem com a Inglaterra. Tinha que fechar os portos, não comercializar com a Inglaterra na tentativa de enfraquecer a Inglaterra. Mas, como eu tinha dito, Portugal era muito amigo da Inglaterra. Portugal não obedeceu o bloqueio continental. Então, as tropas napoleônicas, que já estavam invadindo alguns países, invadiu, por exemplo, a Espanha. Napoleão nomeou o irmão dele rei da Espanha, né? O irmão dele, Dom José, também ameaçou invadir Portugal. A família real portuguesa, né, representada na rainha Dona Maria I, o seu filho mais velho, príncipe regente Dom João, a sua esposa,
Carlota Joaquina, né, a princesa Carlota Joaquina, os seus filhos, né, todos eles com a comitiva de 15 mil pessoas da corte fugiram para o Brasil, escoltados pela Marinha Britânica. Então a Inglaterra estava escoltando, né? Então o governo português agora vai ser centralizado no Rio de Janeiro, né? Houve uma transferência, né, do governo que antes era em Portugal, Lisboa, vai ser transferido para o Rio de Janeiro. Primeiramente, a família real então chega em 1808 na cidade de Salvador, São Salvador, né? E depois vão para o Rio de Janeiro, né? Então, cerca de 15 mil pessoas, com a proteção das tropas inglesas, fizeram a travessia do Oceano Atlântico. E as primeiras embarcações começaram a chegar ao Brasil, né? Salvador, depois Rio de Janeiro, em 1808. E é claro que essa corte, quando chega ao Brasil, ela vai ter que ser instalada nas casas. E as pessoas são obrigadas a cederem as suas casas para as famílias da corte. Isso que é um problema, porque as pessoas, algumas achavam até o máximo, né, ceder as suas residências a umas pessoas tão importantes, né, pessoas ilustres da nobreza, da corte, acabando ficavam sem as suas casas para ceder a pessoas estranhas, pessoas que vinham lá do outro lado do Atlântico, né? Então, por isso que antes de acontecer essa estadia, né, da nobreza, o rei, a rainha de Portugal, né, a coroa portuguesa já tinha colocado nas casas melhores, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, na porta das casas, a inicial PR, que significa príncipe regente. Então aquela casa já era escolhida, porque tinha aquelas letras, aquelas iniciais. E a população assim mais debochada gostava de interpretar ponha-se para a rua, né? Porque o PR, né, de príncipe regente inicial, põe-se para a rua. A pessoa ia perder sua residência para aquela residência receber pessoas da corte. A Inglaterra queria muito liberdade para comercializar também seus produtos com a colônia portuguesa, né? A Inglaterra tinha interesse em tudo, por isso que ajudou, né, na travessia do Atlântico a família real portuguesa e toda uma comitiva de 15 mil pessoas chegarem ao Brasil. E chegando ao Brasil, né, esse pacto colonial que vigorava, aos poucos ele vai se perdendo. Porque a primeira medida que o príncipe regente, né, o Dom João faz, é a abertura dos portos às nações amigas. Então ele abre os portos às nações amigas. Ou seja, né, em 1808, está abrindo os portos para que os ingleses pudessem, com seus navios, aportarem no Brasil e venderem seus produtos. Lembrando que a Inglaterra foi o país que desenvolveu a Revolução Industrial no século XVIII. E, é claro, no século XIX já tem muitos produtos, né? Muitos produtos para serem comercializados. Então, a Inglaterra quer vender seus produtos e o Brasil seria um mercado consumidor, né? Outra coisa que aconteceu também foi o Tratado de Comércio e Navegação, assinado em 1810. Os produtos ingleses que chegassem nos portos brasileiros, olha só, os impostos pagos para vender seus produtos eram bastante vantajosos, porque eles iriam pagar somente 15% as tarifas alfandegárias, enquanto os outros produtos, né, de outros países, por exemplo, em Portugal, iam ser cobrados 24%. Então, os produtos ingleses pagariam mais barato, né, essa tarifa alfandegária, esses impostos, né, quando chegasse no porto. Então, era muito vantajoso, né, muito vantajoso para a Inglaterra. Uma das coisas também que passou a ser feito no Rio de Janeiro, né, foi uma remodelação na cidade de Janeiro. Por quê? Porque as pessoas da corte, né, frequentando a cidade do Rio, teria que ter espaços, né, ambientes da cidade para as pessoas circularem, né? E não podia ser lugares monótonos, né? Tem que ser lugares interessantes.
Então, o Rio de Janeiro vai se tornar a sede da corte portuguesa e muitas transformações, né, foram realizadas. Então, dessa forma, a sede da corte, o Dom João vai promover melhorias no espaço urbano, abrindo ruas, alargando ruas, vias, construções de chafarizes, instalação de iluminação pública, a fiscalização do comércio e, é claro, grandes obras como, por exemplo, a construção do Banco do Brasil em 1808. Então, o Brasil vai ter um banco, vai ser emitido moeda. Também o Jardim Botânico, que seria o Horto Real, preciso de um jardim para que as pessoas pudessem caminhar, sentir o ar aprazível. Criou também a Biblioteca Nacional, já que essa comitiva, a família real, trouxe cerca de 60 mil livros. Era preciso ter um espaço de leitura, um espaço de estudos. Então, a Biblioteca Nacional vai ser criada. A partir de 1816, Dom João ele passa a trazer também alguns artistas para o Brasil, alguns pintores, como foi, no caso, Jean-Baptiste Debré, Nicolas Antoine Tonet. Esses pintores eles vão retratar o cotidiano do Brasil. Então, nós temos muitos registros do Brasil do século XIX, pinturas, gravuras, graças a esses artistas. Então, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a Academia de Belas Artes, a Biblioteca Nacional. Então, são obras que foram criadas por Dom João VI. Dom João Príncipe vai se virar Dom João VI. E a imprensa régia também, que era um jornal oficial, que deveria publicar leis, decretos. A imprensa régia foi criada no governo de Dom João VI. Então, o processo de independência vai sendo construído dessa maneira, porque o Brasil, aos poucos, vai se separar de Portugal. Acontece uma revolução lá em Lisboa e o Dom João vai ter que retornar para Portugal. E aqui quem fica é o seu filho, O seu filho, no caso, o príncipe Dom Pedro I, que é o filho mais velho, O Dom Pedro I, ele vai ficar aqui, enquanto estoura a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal. Aqui o Dom Pedro vai ficar e, mais tarde, o Dom João deseja que ele volte para Portugal. Só que Dom Pedro I não vai querer retornar para Portugal. Por isso que tem o chamado Dia do Fico, Isso. O Dia do Fico é onde Dom Pedro I fala que vai permanecer no Brasil. Dom Pedro I é cercado de seus confidentes, de seus conselheiros, principalmente na pessoa de José Bonifácio de Andrade, que foi um dos articuladores para o processo de independência. O Partido Brasileiro vai também trabalhar muito em prol da independência do Brasil. Então, nós vamos ter conservadores, nós vamos ter o Partido Português, que vai querer manter o Brasil dependente de Portugal, mas nós vamos ter uma elite agrária que quer a independência, porque não quer manter o processo do sistema colonial, que é pagar impostos à metrópole, sem soberania alguma. Então, o príncipe regente, no entanto, vai desobedecer o pai dele, e vai fazer com que o Brasil se torne independente. Então, um dos grandes patronos, vamos dizer assim, da independência foi o José Bonifácio, que era muito amigo do Dom Pedro I. Então, a nossa independência vai acontecer no dia 7 de setembro de 1822. E, na verdade, não foi aquele fato heróico, aquela cena de independência ou morte, que é o quadro do Pedro Américo, que foi pintado só em 1808. Então, como uma pintura de 1808 pode retratar a cena fidedigna da independência do Brasil? Na verdade, foi só uma interpretação. Então,
O Brasil se torna independente no dia 7 de setembro de 1822, em uma viagem a São Paulo. Dom Pedro recebeu um ultimato para retornar a Portugal e tomou a decisão definitiva de romper com a corte portuguesa, certo? E, ao voltar ao Rio de Janeiro, foi aclamado imperador do Brasil. Em dezembro do mesmo ano, foi coroado Dom Pedro I. Então, nosso primeiro rei, Dom Pedro I, foi coroado, em dezembro de 1822. E a data da independência do Brasil, 22 de setembro de 1822. Bons estudos, façam exercícios e até a próxima.